Vou repetir. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonho. Amém, meus amados? Querida igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, simpatizantes da fé, eu quero trazer essa mensagem para você, porque você que está aí, você é a igreja. A igreja não é templo, a igreja somos nós, a igreja é eu e você. Então eu chamo vocês de igreja. Então a palavra do Senhor nos diz aqui, e quando eu me referi a simpatizantes da fé, é aquele que ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas é aquele que está indo, está ouvindo, e eu creio que vai chegar o momento certo que você vai entregar a sua vida a Cristo, que você vai entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que Deus me deu nesta hora, ela vai de encontro, meus queridos, ao meu coração e ao teu coração. Porque a palavra de Deus, ela é como espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela corta para lá e para cá. Ou seja, ela prega, ela corta para mim, corta para você. Corta para mim, corta para você. Ela é uma espada de 2 gumes. Então, na mesma hora que eu estou pregando para vocês ouvintes, eu estou pregando para mim também. Então a palavra do Senhor nos fala a respeito de Daniel, a inteligência que Deus deu a esse jovem, onde Daniel ficou ali cativo na Babilônia por mais em torno ali de uns 70 anos cativo na Babilônia. Diz a palavra do Senhor que Daniel foi levado cativo para a Babilônia através do rei Nabucodonosor. Este rei, ele era um rei poderoso, era um homem que tinha um império, onde o reino dele era tão grande que naquela época não existia um reino tão grande quanto o reino de Nabucodonosor. Porém, esse rei Nabucodonosor, ele se voltou contra Israel, levando ali cativos esses 4 jovens, que era Daniel, Ananias, Misael. Esses 4 jovens, eu esqueci o nome do outro jovem, gente, vou olhar aqui. Era Daniel, Ananias, Azariel e Misael. Então esses jovens foram levados cativos para a Babilônia. Porém, ali, esses jovens receberam novos nomes. Esses novos nomes que esses 4 jovens receberam eram nomes que era da própria província ali da Babilônia. Era o nome Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós já vimos aí, até mesmo na minha juventude, eu lembro que existia muitas mensagens voltadas, né, para a palavra a respeito de Daniel. E muitos louvores foram escritos, né, colocando-se o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos já ouviram louvores intitulando esses jovens, Misael, Ananias e Azariel como Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu quero dizer a vocês que esqueça esses nomes, porque esses nomes, eles são nomes que era de ídolos ali da Babilônia. Então foi colocado esses nomes nesses jovens, porque esses jovens, eles receberam novos nomes porque eles tinham que esquecer. Era assim que Nabucodonosor e todos os do reino ali queria fazer com que aquele jovem se esquecesse das suas origens. Por isso que eles concederam esses nomes a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os quais receberam os nomes. Vou repetir. A Daniel pôs-se o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Então, meus queridos, esses nomes eu lembro que eu era criança, que eu ouvia, né, as mensagens na igreja, e eles falavam, aí tinha um que falava assim, Sadraque, Mesaque. Então, assim, esses louvores, com esses nomes, a gente
A gente entende que muitas vezes o povo naquela época não estudava muito a palavra, não trazia, não tinha Bíblia de estudo tanto, e as pessoas não se interessavam tanto em estudar a palavra como nos dias atuais. Então eles passavam por cima disso, ou nunca sequer ouviu alguém repreender eles para que não chamasse os jovens, os 4 jovens com esses nomes que foram dados, nomes a eles, nomes que eram dados a deuses daquela época ali na província da Babilônia. E diz a palavra do Senhor que esses jovens foram levados para a Babilônia, e ali o próprio rei ordenou que escolhesse jovens bonitos, de aparência, de inteligência, dotados de conhecimento, de sabedoria, para servir o rei ali no palácio. E esses jovens, de tempos em tempos, eles tinham que se apresentar diante do rei. E diz a palavra do Senhor que quando esses jovens foram levados cativos para a Babilônia, esses jovens, principalmente Daniel, colocou no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei, a não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com os alimentos que eram oferecidos ali, porque os alimentos que eram oferecidos, aqueles jovens que estavam cativos ali, eram alimentos que eram voltados em adoração a ídolos, a deuses, eram consagrados a ídolos. E Daniel, como conhecia o Deus de Israel, conhecia o Deus de seus pais, foi criado ali obedecendo a palavra do Senhor, então ele jamais iria aceitar se alimentar com os manjares do rei. E diz a palavra do Senhor que Daniel disse ao chefe dos eunucos para permitir que ele se alimentasse por 10 dias apenas de legumes. E aqui no versículo 10 diz que o chefe dos eunucos ficou com medo dessa petição, desse pedido que Daniel fez a ele, mas mesmo assim permitiu. E ali eles viram que Daniel e todos os seus 3 amigos, eles eram parentes, tá? Eles eram primos, e eles ali comeram apenas legumes, enquanto os demais jovens que eram de outras províncias estavam comendo dos manjares do rei, comendo carne, bebendo vinho e tudo mais. Porém, aqueles jovens que estavam comendo os manjares do rei não estavam tão corados e tão gordos, assim, fortes, como os jovens Sadraque, Mesaque, Daniel, Azarias e Misael estavam sadios, fortes. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então esses jovens, eles estavam se alimentando apenas de legumes, e Deus estava fortalecendo eles para que eles não viessem se contaminar com os manjares do rei. E pregar sobre o livro de Daniel é para nós um desafio. Eu imagino que para a maioria dos pregadores que muitas vezes vem trazer uma mensagem sobre Daniel, é algo que vem nos desafia. Por quê? Era uma inteligência sobre-humana, sobrenatural. Era algo divino, era algo tremendo, era algo que fazia todos ficarem de boca aberta diante de tanta expectação, de tanta sabedoria e graça e presença de Deus na vida daqueles jovens, que todos se ficavam maravilhados diante das palavras que saíam da boca de Daniel e dos demais jovens, porque eles também foram dotados de sabedoria. Porém, a Daniel, Deus dotou de dom de visão e dom de interpretação de sonhos. Então, a Daniel, ele foi adornado de tantos dons, mais do que os outros jovens, e eles receberam esses dons nos momentos mais difíceis de sua vida. Muitas vezes o Senhor não é com todos, cada um tem uma forma, cada um Deus chama de um jeito, cada um Deus prepara de um jeito, mas nós vimos aqui que Daniel e os seus amigos, eles receberam esses dons nos momentos mais difíceis, no momento mais difícil da sua vida, que foi quando
Israel foi destruída, e diz a palavra do Senhor que Israel foi destruída por 27 vezes, tem noção disso? 27 vezes. Por que que Deus permitiu que Israel, sendo a nação eleita, a nação escolhida, por que que Deus permitiu que Israel fosse destruída e tantas vezes, por 27 vezes? Sabe por quê, meus amados? Que Deus permitiu? Porque Israel era uma nação predestinada a pecar e desobedecer e andar em direção contrária à vontade do Senhor. Quanto mais Deus operava no meio deles, quanto mais milagres Deus fazia, quanto mais vitórias que Deus dava para o seu povo, aquele povo se esquecia. Passava 2, 3 dias, aquele povo se esquecia do quão grande e tremendo era o Deus de Israel, era o seu Deus. E aí o Senhor esse povo foi muitas vezes acendendo a ira no coração de Deus, e Deus permitiu. Se você estudar a palavra do Senhor de Gênesis até Malaquias, você vai ver que em todo o tempo Israel se desviava. Em todo o tempo, na mesma hora que ele estava ali pedindo perdão, passar poucos dias depois já estava em declínio espiritual, já estava se desviando, já estava indo em direção a outros deuses, já estava fazendo práticas que desagradavam a Deus, já estava mentindo, já estava fazendo coisas terríveis. Então isso ia acendendo a ira de Deus, e Deus queria que aquele povo se voltasse somente para Ele, que Deus queria que aquele povo amasse a Ele acima de todas as coisas, e não se voltasse e não acreditasse em ídolos, que tinha olho mas não via, tinha boca mas não falava, tinha nariz mas não cheirava, era como um espantalho na terra, não tinha poder de nada, som nenhum saía da sua garganta. Mas Israel voltava-se para esses ídolos de tempo em tempo. Era um povo predestinado a pecar. E muitas vezes nós sabemos que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela dura um tempo. Deus vai dando corda para o homem. Esse que eu sou contigo, esse que eu quero te salvar, esse que eu quero te libertar, esse que eu tenho mistério na tua vida, esse que eu tenho promessas na tua vida, eu quero te fazer um homem de Deus, eu quero te fazer uma mulher de Deus, eu quero que você ande nos meus caminhos. E Deus vai falando. E Deus vai falando o que Ele quer. E muitas vezes a pessoa não dá ouvido, não quer saber. E na mesma hora que está na igreja não está. Então o Senhor, Ele vai se entristecendo e se irando com o homem. Por isso que muitas vezes nós vem passar lutas, a gente passa luta que a gente não sabe, vem sofrimento sobre as nossas vidas que a gente desentende, mas desentende entendendo, porque sabe por quê que está passando luta, porque está desobedecendo, está pecando, está indo de encontro ao mundo, às vontades do mundo, e está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes aí vem as lutas, vem o sofrimento. Vocês, meus queridos, vão entrando, curtindo e compartilhando, por favor. Então, o livro de Daniel é um desafio para nós, porque é complexo. Só discerne o livro de Daniel com muito... Tem que ler umas 30 vezes o livro, orando e jejuando. Eu não li tudo isso não, mas eu estou pedindo graças a Deus para me conseguir transmitir o que Deus colocou no meu coração para vocês nessa hora, nessa noite. E diz a palavra do Senhor que Daniel é um desses personagens, da Bíblia, que a gente se apaixona por ele. Porque o livro de Daniel é tremendo, é lindo. Como é lindo ver Deus usar Daniel, ver Deus usar Daniel numa inteligência que a gente não tem discernimento para discernir o tamanho da inteligência que Deus deu para Daniel. E quando a gente começa a ler o livro de Daniel, a gente começa a se apaixonar em cada capítulo. E diz a palavra do Senhor que a história de Daniel, ela se assemelha também à história de José, porque Deus deu dom de interpretação de sonhos também para José. E diz a palavra do Senhor que Daniel também se assemelha-se ao apóstolo João do Apocalipse. Por quê? Porque no final do livro de Daniel, estou pulando algumas partes, mas vou voltar, tá? No final do livro de Daniel, conta-se as visões, as profecias futuras que vão acontecer. Eram profecias visões que Deus deu a Daniel, que depois Deus também deu semelhantes visões para o apóstolo João, lá em Apocalipse. Então Daniel, ele
se assemelha a esses dois personagens históricos que é José e João. Então vamos aqui, meus queridos. E diz a palavra do Senhor que Daniel recebeu estes dons. A inteligência de Daniel era tão grande que ele recebeu esses dons em meio à tribulação. Ele recebeu esses dons quando ele era jovem, recebeu esses dons quando a sua cidade estava sendo destruída, os seus pais foram mortos e eles foram levados cativos para Babilônia. Babilônia se assemelha ao mundo. Era um lugar profano, era um lugar cheio de pecado terríveis, cometiam pecados, era um povo mau, era um povo violento, era um povo que se voltava a ídolos, era um povo que tinha o rei como um Deus, que de Deus ele não tinha nada, ele tinha um Deus minúsculo, porque o rei Nabucodonosor, ele era tão exaltado, tão soberbo, tão arrogante, e mesmo assim, Deus fez do reino dele um dos maiores reinos da terra naquela época, onde o reino dele, as pessoas das outras províncias ouviam falar do rei Nabucodonosor e do seu palácio. E diz a palavra do Senhor que quando Daniel recebeu esses dons, em momento de grande aflição, de justiça divina, Israel estava passando pela justiça divina, Deus estava ali fazendo juízo. O juízo de Deus estava sobre Jerusalém, sobre Israel, onde aquela cidade foi destruída ali. E o próprio Deus, depois de centenas e centenas de anos, o próprio Deus, tentava trazer o povo de Israel, que aquele povo de fato se voltasse para ele, porque ele era o Deus de Israel, ele era o Deus criador dos céus e da terra, ele era o Senhor de todas as coisas, e ele jamais iria dar sua glória a Deus de pau, Deus de pedra, Deus de madeira, Deus não sei do que, estátuas, zumbis, espantalhos. Deus jamais vai dar a sua glória, o grande Deus, dotado de todo entendimento e sabedoria, ele jamais iria dar a sua glória a esses tipos de objeto, porque são objetos que não têm poder de nada. Então diz a palavra do Senhor que aquele povo passou pelo castigo divino. E diz a palavra do Senhor que Daniel colocou no seu coração, juntamente com os demais, com os 3 jovens, a não se contaminar, a não se alimentar das iguarias do rei. E diz a palavra do Senhor que depois de 10 dias que eles estavam ali se alimentando só de legumes, o rei mandou chamar eles para que eles se apresentassem diante do rei. E diz a palavra do Senhor, quando estes 4 jovens se apresentou diante de Nabucodonosor, o rei se maravilhou. Com tanta sabedoria, com que aqueles jovens falavam, com tanta firmeza, e a aparência deles era aparência saudável, aparência de corados, e eles estavam apenas comendo legumes. Alguém aqui já fez, aí na tua igreja, quem é evangélico, já fez o jejum de Daniel? Esses dias em setembro, agora na nossa igreja teve o jejum de Daniel, 21 dias. Então, meus queridos, então a palavra do Senhor diz que em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, eles responderam. Eles souberam responder. Por que eles souberam responder? Porque o Espírito Santo era com eles. A presença de Deus estava sobre aqueles jovens. A sabedoria de Deus estava sobre aqueles jovens. E ali diz a palavra do Senhor que sobre o que o rei lhe perguntou, eles responderam, e achou 10 vezes mais doutos, ou seja, 10 vezes mais sábios, inteligentes, do que todos os magos e astrólogos que havia em seu reino. Então aqueles jovens ali, porém, eram escravos, mas ali mesmo eles sendo escravos, eles recebiam um tratamento diferenciado dos demais escravos. Por quê? Porque eles eram escolhidos para estar diante do rei, principalmente por causa da sua sabedoria. E diz a palavra do Senhor que
o rei sonhou, teve um sonho. E não houve nem um astrólogo, nem um mago, nem um adivinho, nem um feiticeiro para interpretar ou para contar aquele sonho ao rei. Porque o rei, ele não contou o sonho aos seus súditos, aos seus astrólogos. Ele queria que aqueles astrólogos adivinhassem qual era o sonho que ele tinha sonhado e lhe desse a sua interpretação. Olha que desafio, tamanho. Aqueles astrólogos ali, aqueles adivinhos, aqueles feiticeiros ficarem sem saber como proceder, porque eles queriam que o rei contasse o sonho, que ali eles iriam enrolar um pouco o rei, mais ou menos dando a interpretação mentirosa, mas o rei, nesse ponto aí, o rei teve sabedoria. O rei não contou o sonho, Nabucodonosor não contou o sonho, ele quis, já que eles eram magos, adivinhos, eles tinham que descobrir qual era o sonho. E um deles respondendo, um deles respondeu o seguinte: não há ninguém na terra, no céu e na terra, que consegue revelar qual foi o sonho que o rei sonhou e nem tampouco a sua interpretação. E naquela hora diz a palavra do Senhor que o rei Nabucodonosor muito se enfureceu, muito se irou com aqueles magos e astrólogos, de uma tal forma que fez um decreto. E mandou os seus soldados esparramar em toda a Babilônia. Que aqueles astrólogos, todos que eram magos, feiticeiros, adivinhos, eram para morrer. Tinham que morrer porque não estava servindo para o rei. E diz a palavra do Senhor que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles também eram considerados como adivinhadores, mas eles eram servos do Senhor. E diz a palavra do Senhor que isso chegou aos ouvidos de Daniel, que muito se preocupou. E Daniel foi até os seus amigos e fez saber o decreto do rei, que era para morrer todos os astrólogos. E Daniel, juntamente com os seus amigos, foram orar. Daniel pediu para que eles descessem 3 dias em oração, para que Deus viesse nos livrar eles dessa sentença de morte, e também enviou a resposta a um dos seus... Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse um tempo. Pediu para que desse um tempo de 3 dias para que ele fosse orar a Deus, para que Deus desse o sonho, qual foi o sonho que ele sonhou e a sua interpretação. E assim, meus amados, e assim o Senhor fez. Deus deu a Daniel, contou a Daniel o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado, sem que não foi passado para ninguém. Deus revelou o sonho e deu também a sua interpretação. E eu vou ler aqui para vocês. Daniel capítulo 2, versículo 17, que diz: então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias e Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. E diz a palavra do Senhor que ele começou a dar interpretação, começou a contar o sonho. E essa passagem é algo que nos constrange, com tanta sabedoria e com tanta graça, ousadia e coragem. Aquele jovem Daniel contou o sonho que o próprio rei tinha sonhado, e ele disse o seguinte. Daniel começou narrando dessa forma ao rei. E ele muda os tempos e as estações. Remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. E com ele mora a luz.
Você sabia que Deus revela o profundo e escondido? E com ele mora a luz, porque ele é a própria luz. O Espírito Santo revela o profundo e escondido da sua vida, do que se passa com você, aos seus servos, aos seus profetas. E muitas vezes quando Deus revela, nos causa, para quem não tem experiência com isso, para quem não tem discernimento, causa um pouco de temor, de pavor até. Como assim? Quem é essa pessoa para revelar a minha vida? Porque Deus faz isso. Deus revela o profundo e o escondido e com ele mora a luz. Quando Deus quer nos abençoar, ele sim usa o servo dele para revelar, sim, quer seja a tua vida, coisas boas ou ruins, quer seja algo bom ou algum pecado oculto. Deus revela sim o profundo e escondido. Deus fala com o homem através do louvor, da palavra, dos sonhos, das visões, das interpretações, dos louvores. Então Deus fala conosco em todo o tempo. Ele fala do jeito que ele quiser falar. Se ele quiser usar alguém para falar contigo, amém. Mas muitas vezes o Senhor também pode falar conosco através de um sonho, de uma visão. Então nós que temos essa chamada, essa buscamos de Deus, esses dons, o Senhor nos revela sim. E também temos que buscar da parte de Deus os discernimentos dos sonhos, das visões que o Senhor nos mostra, porque é mistério. Então as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então nós temos que ter uma vida com Deus, jejuando, orando e colocando a nossa vida no altar, para que a gente possa receber os discernimentos. Vocês que estão entrando e vão entrando e curtindo e compartilhando. Eu não estou olhando comentários, porque senão vai fazer eu perder o foco aqui. Não olho comentários. Então, meus amados, a palavra do Senhor diz que Deus revela o profundo e o escondido. Assim Deus revelou para Daniel o profundo e escondido do sonho que próprio Deus deu a Nabucodonosor. E ele foi falando mais: o Deus dos meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizéssemos saber este assunto. E ali Daniel começou a narrar, a contar o sonho. E ele começou a contar, vou ler aqui para vocês aqui. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser, depois disso, daquele que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E quando a palavra do Senhor diz que o próprio Deus revelou a Daniel, contou o detalhe do detalhe, depois vocês leem aí, tá? O sonho, porque não tem como eu ler para vocês, que é muito extenso. Vocês vão ler aí, livro Daniel capítulo 2, do 29 e vai até o 46. Ali ele vai narrar todo o sonho que Deus deu a Nabucodonosor. Mas eu quero só pegar uns pequenos trechos aqui só para vocês entenderem. Então o sonho foi revelado a cabeça de ouro, foi revelado o peito e os braços de prata, foi revelado o ventre e as coxas de bronze, uma estátua, né? Foi uma estátua, Deus revelou uma estátua muito grande e foi dando detalhes de cada da parte da estátua. E os pés de ferro e bronze, e Deus foi dando o discernimento de cada parte, a interpretação da cabeça de ouro, do peito e do braço de prata, o ventre e as coxas de bronze, e Deus foi dando o discernimento de detalhe do detalhe para o rei Nabucodonosor. Diz a palavra do Senhor que pós Daniel revelar o sonho e a interpretação, o rei muito se maravilhou, ficou tão maravilhado que ele diz aqui no 45, versículo 45, que o grande Deus fez saber o rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e o adorou. Olha só, o rei caiu de joelhos diante de um escravo, que era Daniel, e o adorou. Olha que coisa, só Deus para fazer isso. E ordenou que lhe oferecesse uma obração e perfumes, né, várias coisas que Daniel, e naquela mesma hora também Daniel foi constituído ali, foi levantado como dizendo aqui, ó, então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas e pôs por governador de toda a província. E Daniel, como ele sendo um homem sábio, ele precisava ter os seus amigos, né,
ao lado dele. E ele pediu: eu quero que a Misael, Azarias esteja comigo nas províncias, me ajudando a governar ali as províncias da Babilônia. Olha só, a sabedoria que Deus deu a Daniel foi tão grande que o elevou do estado de escravo para governar aquela nação pagã. Mesmo Daniel sendo governador, ele não se contaminou em tempo algum. Ele permaneceu fiel até a sua velhice. Ele permaneceu fiel até a sua velhice. Diz a palavra do Senhor que Daniel permaneceu ali até os 90 anos. Então ele ficou 70 anos ali governando aquela Babilônia ali. Por mais que Nabucodonosor morreu, depois veio Dário, ele ficou ali até o momento que o Senhor resolveu colher Daniel. Mas eu te digo aqui que quando Deus ele escolhe alguém para a sua obra, no caso aqui da chamada de Daniel, o Senhor dotou Daniel não só de entendimento, sabedoria, que onde todos que viam Daniel se maravilhavam, ficavam maravilhados com Daniel, ficava assim, como que eles ficavam, os próprios servos ali do palácio, muitos se invejavam Daniel por um conhecimento, por um entendimento, uma sabedoria qual eles não tinham, porque eles não tinham o Deus de Israel como seu Deus. Eles serviam a deuses pagãos, eles serviam a deuses estranhos. Mas diz a palavra do Senhor aqui, Deus criou diz a palavra do Senhor aqui, quando Deus tirou Israel do cativeiro ali, né, Israel ficou cativo também no Egito por 430 anos. Diz a palavra do Senhor que quando Deus tirou Israel do cativeiro, ele libertou Israel e trouxe para o deserto. Eles ficaram ali peregrinando no deserto. E diz a palavra do Senhor que no deserto, por mais que se passaram mais de 70 gerações depois, aquele povo ali que estava acostumado a morar no Egito, eles ali estavam e passaram-se por 430 anos, passaram por várias gerações e eles conheceram os deuses Astarote, Azer e Baal e Mardoqui, deuses o qual, que por mais que esse povo voltasse para Deus, mas tinha um ou outro que voltava a adorar, isso eu estou dizendo da nação de Israel, voltava a adorar esses demais deuses. Por isso que Israel foi destruída por 27 vezes. Muito por causa da desobediência, por não confiar no Deus de Israel. Então aquele povo, eles levavam esses deuses escondidos ali nos seus utensílios, ia passando-se de geração a geração, mas aquele povo, de fato, eles não se voltavam totalmente para Deus. E Daniel, mesmo ele estando ali na Babilônia por muitos anos, ele permaneceu fiel, ele e os seus amigos permaneceram fiéis ao seu Deus, permaneceu fiel à sua lei, e eles nunca se contaminaram. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, não importa o que vamos passar, as aflições, as perseguições, o sofrimento, não importa o que nós vamos passar, vamos ser fiéis ao Senhor, vamos permanecer fiel ao Senhor, porque quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, Ele nos enche de dons, Ele nos dota de dons do Espírito Santo, dando a palavra, dando a ciência, dando conhecimento, os dons de cura. Hoje em dia as pessoas não oram mais para Deus dar dons espirituais. E temos 9 dons que o Senhor, que o Espírito Santo quer dar à sua igreja. Então, meus queridos, mas buscar primeiramente o maior dom, que é o dom da sabedoria. Assim como Daniel foi sábio, possivelmente nós não vamos chegar à sabedoria de Daniel, mas aquele que busca entendimento e discernimento da palavra, o Senhor também vai dar. Porque cada um tem os seus mistérios, cada um Deus usa de um jeito. Então busca de Deus essa sabedoria, essa graça que Deus vai te dar, que Deus vai te abençoar.
Porque sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que Deus, ele dotou tanto Daniel de sabedoria que transformou. Você sabia que Deus transformou Daniel naquela época, um dos homens mais sábios que existiu naquela época? Nós sabemos que Salomão foi um dos homens mais sábios, que a palavra do Senhor diz que nunca existiu um homem tão sábio quanto Salomão foi. Porém, ele não era tão sábio quanto foi Daniel. Porque Salomão, a sabedoria que Deus deu a Daniel era diferente da sabedoria que Deus deu a Salomão. Era sabedoria de visão e interpretação de sonhos. A sabedoria qual Deus deu a Salomão, ela era mais, como é que fala? Mas em arquitetura, era totalmente diferente. Mas, claro que Salomão, ele escreveu aqui nós 3 grandes livros poderosos da Bíblia, que foi Cantares, Eclesiastes e Provérbios, né? Foi um dos livros muito poderosos. Mas a Daniel, essa sabedoria é algo assim que não se compara. E diz a palavra do Senhor que, lá em Ezequiel, capítulo 28, deixa eu ler com vocês aqui, meus amados. Diz a palavra do Senhor que lá em Ezequiel capítulo 28, o próprio Lúcifer, ele era muito sábio. A sabedoria de Lúcifer não se comparava a ninguém, a nenhum ser humano. Então ele era muito sábio, porém, ele caiu, ele é um anjo caído. Então tá aqui, Ezequiel 28, 3, que diz: eis que tu és mais sábio que Daniel. Olha só que coisa tremenda. Deus falando que o diabo era mais sábio do que Daniel. Então, olha só o tamanho da sabedoria que Daniel tinha, onde ele quase se igualava à sabedoria do próprio Lúcifer. Eis que tu és mais sábio. Quem era mais sábio? Lúcifer? Do que Daniel. E não há segredo algum que se possa esconder de ti. Isso é muito tremendo. Então a sabedoria qual Deus deu a Daniel era tão grande que quase se igualava à sabedoria que Deus tinha dado a Lúcifer quando ele era um anjo de luz. Então a sabedoria de Daniel não se compara, era além da sabedoria de Salomão, porém igualava-se com a sabedoria que Lúcifer tinha. Assim diz a palavra do Senhor aqui em Ezequiel, capítulo 28, versículo 3. Então nós temos que buscar de Deus discernimento, sabedoria, dom de interpretação de línguas, de sonhos, para que o inimigo não venha nos enganar. Para que o inimigo não venha agir de artimanhas para com a nossa vida. Então nós temos que buscar em Deus essa sabedoria. E diz a palavra do Senhor que, ou seja, o que Deus falou a Lúcifer, que ele só era mais sábio do que o meu servo Daniel, Deus tocou. Você sabia que Deus tocou no cérebro de Daniel com o toque de unção, dotado de uma sabedoria sobrenatural, que nenhum homem teve e jamais terá. Tão grande que foi a sabedoria que Deus deu a Daniel. Depois você lê o livro de Daniel, 12 capítulos, depois você lê a história de Daniel, o quanto Deus usou esse homem para falar conosco, para nos dar, porque Daniel, Deus usou Daniel de uma forma tão tamanha, que não só para o rei Nabucodonosor, como depois que Nabucodonosor morreu, Daniel ainda continuou sendo governador, mesmo que o rei Dário assumisse o comando. O rei Dário quis que Daniel estivesse presente ali até o seu último momento. Por quê? Por causa da sabedoria que ele tinha. Esse rei Dário, após o rei Nabucodonosor ter morrido, esse rei, ele temia ao Deus de Daniel. Ele sabia que não existia homem na terra semelhante à sabedoria que Daniel tinha. Não tinha. Então é isso, meus amados. Que Deus possa, espero que Deus tenha falado em cada coração, assim como falou comigo. Que Deus possa ter abençoado vocês
nessa hora. Eu quero te dizer o seguinte, que como Deus deu a Ananias e Azarias e Misael sabedoria, conhecimento, essa sabedoria qual Deus deu a Daniel, ela foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quero te pedir que nesta hora você peça a Deus sabedoria, entendimento e discernimento da sua palavra. Que Deus possa abençoar todos vocês.